Estamos então com o nosso segundo bloco do Desvendando o Original de hoje, que a gente está comentando sobre o mundo espiritual, vivendo o mundo espiritual. E aí no bloco passado o Júlio estava terminando falando sobre a revolução científica. Teve uma coisa interessante que aconteceu, um físico chamado Le Verrier. O cara pegou a física do Newton, fez umas pesquisas e viu que a órbita de Marte ou Saturno, sei lá qual planeta, ela tinha uma inconstânciazinha. Aí ele fez uns cálculos usando a mecânica do Newton. Aí ele propôs a ideia de que tinha um outro planeta chamado Mercúrio, né? Que o Mercúrio não existia, é recente. Aí ele então combinou com o pessoal, botou a luneta, falou, no dia tal, na hora tal vai passar o planeta aqui, porque eu já calculei a órbita dele. Aí passou o planeta. Aí todo mundo, poxa, o cara só fazendo cálculos matemáticos, usando a mecânica newtoniana, descobriu um planeta. Aí pô, a ciência ficou com a moral aqui, né? A religião caiu mais ainda no descrédito. Depois de um tempo, eles descobriram que o próprio planeta Mercúrio também tinha na órbita dele tinha um probleminha ali. Aí eles propuseram que existia mais um outro planeta mais perto do Sol, mas esse a gente sabe que não existe. Então eles botaram lá a luneta, o telescópio deles e tudo, aí não passou o planeta. O que eles descobriram? Que o Mercúrio, por andar muito rápido pela órbita, a velocidade dele ser muito rápida, por estar muito perto do Sol, existia um déficit na órbita dele, mas que era só explicado pela teoria da relatividade do Einstein. A física do Newton não dava conta. Então isso aí foi legal, porque a ciência do Newton, que eles achavam que era Deus na Terra, e a religião era mito, mentira e historinha da carochinha, aí eles viram que a física newtoniana também tinha os seus limites, e também não era onisciente nem onipotente. Então isso é legal, por isso que muitas pessoas fizeram a previsão de que no século XX ninguém ia mais se interessar por religião, isso caiu por terra. Porque as pessoas também viram que a ciência não deu conta das coisas. A ciência é uma bênção, Deus usa a ciência, mas ela não pode fazer muitos dos milagres e prodígios que a gente já experimentou. Mas acho que o problema da ciência e uma consequência da revolução científica, Descartes dizia que a linguagem do universo é matemática. Com certeza. Né? Quando diz que a linguagem do universo é matemática, mas você fechou já qualquer sobrenatural. O sistema educacional que surge ali na modernidade, pós-revolução francesa, com a formação dos estados nacionais, com certeza, é um sistema educacional laico. E a educação é a formação intelectual do homem. Então o homem é formado numa razão científica. Então para ele se abrir para o sobrenatural, realmente é uma luta, é um parto, que nós temos visto hoje. Hoje é a sociedade do conhecimento, né? Você tem que explicar, tem que, provar aquilo, né? Isso é o quê? Porque o sobrenatural não se explica, o agir do Espírito de Deus explica. O Espírito sopra onde quer, né? E quando você obriga alguém a explicar, a provar, você automaticamente está tirando a pessoa de viver o sobrenatural. Justamente, sem dúvida. O problema é que quando você fala assim, prova pra mim que Deus existe, não tem como provar. Tá certo? Porque você está usando o raio-x da religião, da ciência. E você vê, com o raio-x, você não vai nunca ver a pele da pessoa, você só vai ver o osso. E com os olhos você nunca vai ver o osso, só vai ver a pele. Então, dependendo do método que você está usando, você vai enxergar algumas coisas e não vai enxergar outras. Se você está usando a ciência, que trabalha com fenômenos que são observáveis e reproduzíveis e previsíveis, você não vai dar conta disso na ciência, na religião. A prova disso é quando uma pessoa que não tem o Espírito Santo, não tem aquela unção, e por mais intelectual que seja, por mais conhecimento que tenha, e quando ela abre, ela não consegue interpretar aquela passagem. Com certeza. Eu já ouvi isso várias vezes, não sei se vocês já ouviram isso. Claro. Pô, mas isso aqui Paulo fala que o homem espiritual ele discerne as coisas espirituais e as carnais. E ele fala que de ninguém é discernido. Todo o conhecimento que ele tinha era o quê? Esterco. Para ele é esterco, porque não servia mais. Se não servir para o reino de Deus, né? Com certeza. Isso que eu acho, Daniel, que essa mistura de vida cristã e revelação bíblica com filosofia, ela tem limites. É difícil estabelecer limites. Porque você veja bem, Agostinho assimilou a filosofia de Platão. Platão. Tomás de Aquino, a de Aristóteles. Quando a física de Aristóteles caiu todo o sistema. Caiu tudo, a escolástica caiu junto. Toda a escolástica caiu, toda a teologia que existia caiu e ficou num descrédito tremendo. Com certeza. E a reboque foi todo o poder de Deus ali, porque todo o poder de Deus, toda a crença em Deus na Idade Média, estava embutida naqueles sistemas. Com certeza. Toda a articulação de se crer em Deus, ou de um mundo que é formatado através de um padrão bíblico, estava embutido naquilo ali. Com certeza. E aquilo era um sistema filosófico. Na verdade, aquilo não era o reino, o poder de Deus se manifestando. Era uma comunhão de filosofia
com revelação bíblica. Uma sutileza então, quando você junta aquilo e aquilo passa a ser o padrão de vida cristã, aquilo, por ser filosofia, por ser uma construção da razão, pode cair por terra a qualquer momento, como a ciência cai. Eu creio que o poder de Deus é como o Marcos falou. O Espírito Santo sopra onde quer. Com certeza. Entende? Sopra onde quer. Mas hoje espiritualmente. A gente tem filosofias que estão tentando dar conta dessa imprevisibilidade que é característica da religião, por exemplo. A gente tem o caso do Edgar Morin, que trabalha com a teoria da complexidade, que ele veio ao Brasil, frequentou o centro de Umbanda e Candomblé, por exemplo. Então era um cara que, ele tem uma série de livros chamado Método, tem Método 1, 2, 3, 4, vai até o 6 eu acho. No Método 4 ele fala sobre as ideias. E ele fala que as ideias são como seres vivos, se reproduzem, se relacionam. E aí ele dá exemplo da religião. Então ele usa todo esse paradigma chamado de contemporâneo, né, relativizado, imprevisível. Ele usa isso dentro da teoria dele. Tem um outro francês também chamado Gaston Bachelard, que ele também é da área da epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Trabalha também usando a lógica modal, por exemplo, aquilo que é possível, que é impossível, que é provável, que é improvável, o que pode ou não pode, depende, usa o depende dentro da lógica, né? Na ciência clássica não tem o depende, né? Ou é ou não é, né? Na lógica aristotélica clássica também, você tem o princípio da identidade, que é x é igual a y, você tem a não contradição, que a coisa é ou não é, e você tem o terceiro excluído, que não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Agora, a filosofia do Newton da Costa, que é um filósofo brasileiro, que é um dos matemáticos e lógicos mais famosos do mundo, é o matemático vivo que tem mais artigo publicado na maior revista de matemática que tem no mundo, que eu esqueci o nome. Ele trabalha com essa teoria do pode ser e não pode ser ao mesmo tempo. E a religião o mundo espiritual opera assim, né? Ele extrapola essa racionalidade que a gente chama de cartesiana, né? Do mundo todo bonitinho, que é um mundo todo certinho, previsível, quadradinho. Então a própria filosofia teve que se render a esse modo de operação do sobrenatural, por exemplo, que não é previsível e analisável dentro de uma ciência moderna. Mas dentro de um paradigma pós-moderno contemporâneo você pode dar conta disso. Então isso é legal também. E outra coisa, a gente não pode esquecer que Pitágoras, que é o pai dessa filosofia racionalista, tanto Pitágoras quanto Parmênides e quanto o próprio Sócrates e o Platão, os caras eram bruxos pra caramba, né? O pitagorismo era uma seita, como se fosse uma sociedade secreta, uma religião baseada nos ritos órficos. Eles adoravam Orfeu, e aí no rito órfico você tinha a salvação pela metempsicose, que é a reencarnação. E aí Pitágoras substitui a salvação pela reencarnação, substitui e bota a matemática, salvação pela matemática, salvação pela contemplação dos padrões eternos das formas que estão no mundo, né? Você vê a linha, vê os triângulos, vê o círculo, o ponto, a linha, né? O espaço tridimensional. Então é claro que quando Pitágoras está estudando o teorema dele, de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos, ele está buscando uma verdade espiritual ali. Então também a gente não pode esconder isso, que muitos dos grandes cientistas todos eram religiosos, e muitos deles eram religiosos, profundamente religiosos. Tanto que dentro o teorema de Pitágoras, o que tá embutido ali, porque Pitágoras estudou no Egito, Pitágoras foi estudar no Egito, depois o rei Cambises da Babilônia invadiu o Egito e levou ele para a Babilônia. Então ele se deu bem que ele arrumou uma bolsa de estudo lá na Babilônia. Né? É um místico. Total. E aí o que é o triângulo de Pitágoras e o teorema de Pitágoras? É Ísis e Osíris dando origem ao filho divino que é Horus. A hipotenusa é o Horus, entendeu? Então ele estava ali estudando um triângulo, mas pensando numa entidade sobrenatural, numa divindade, né? Então a gente também não pode esquecer disso. E sem falar que muitas pessoas da elite hoje em dia estão altamente comprometidas com seitas e sociedades secretas e coisas ocultas aí, altamente espiritualizadas. Eu creio que toda essa história da filosofia, do conhecimento, principalmente no Ocidente, ela vai culminar nessa separação do homem, do sobrenatural, de Deus. Isso vai matar o ministério profético, o ministério apostólico. Com certeza. Então você não vai ter aquela integridade dos ministérios. O ministério de evangelismo, o ministerial, o apostólico, o profético. Porque o ministério profético é um ministério de puro mover do Espírito Santo. Com certeza. O apostólico é um ministério de pura autoridade espiritual, de conquista espiritual, de envio, embaixador, embasado com poder.
É um enviado, né? Então você vai ter essa redução. Por quê? Você não tem mais o reconhecimento. O homem que manifesta poder, ele passa a ser um charlatão. O homem que manifesta dons, ele passa a ser um bruxo. Com certeza. Ou seja, um falsário. Ele é sempre relegado a alguma coisa negativa. Justamente, porque não se enquadra numa noção racional de mundo, etc. Com certeza. De provar atos, como nós estávamos falando aqui. Ou seja, o que eu tenho visto agora, no final do século passado, início desse século, é realmente um ressurgimento dos ministérios. O apostólico, o profético, e esse amálgama, essa comunhão do evangelismo, do mestral e do pastoral com o profético e com o apostólico. Né? Isso é a igreja. Claro essa igreja está sobre a ciência. Isso. Está sobre a filosofia. Ciência, ela se infiltrou na igreja, né? Atrapalhou a igreja a fazer o serviço que Cristo nos ordenou. A condução profética é a autoridade da igreja. É lógico. O apostólico é o que leva a igreja, não é o filósofo, não é o conhecimento humano, não é mudanças realmente científicas. É o que o profeta diz. É isso. O que eu acho incrível é que Jesus falou, ide por todo mundo. É um mandamento. Ide está no imperativo, vá que eu estou mandando. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, curarão os enfermos. Então, olha só, no próximo bloco a gente vai voltar falando sobre esses sinais que Jesus falou que tinham que acompanhar a igreja e muitas vezes não acompanham. No próximo bloco a gente continua.